põe mais cadeira também atrás, tá bom? Ó, tá cheio de cadeira aqui na frente, ó, tá? Pode pôr virado. Isso, para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Pra vocês não ficarem de costas nem de lado. Pode virar aí, mudar à vontade, tá? Isso aí. Vão se arrumando aí, pode mudar de lugar, pode pôr um pouquinho mais para trás, não tem problema. Isso, ajeita aí, pode ajeitar aí. Tá bom? Podem ajeitar aí e colocar virado para frente, não tem problema. Aí a gente fica com a cara ainda do café da manhã, né? Mas já mais na disposição para o culto. Você pode virar para frente a cadeira, pode virar. Isso, fica à vontade. Não, é que eles vão virar só para ficar de frente, tá? Para todo mundo ficar de frente, isso. Obrigado, queridos. Maravilha, maravilha. Graças a Deus. Qual é a sua expectativa nesta manhã para aquilo que o Senhor vai falar? Qual é a expectativa, né, que o Senhor colocou no seu coração para esta manhã? Glórias sejam dadas ao Senhor por todas as coisas. Aleluias. Aleluia. Você está feliz nesta manhã? Amém. Então, se você está feliz nesta manhã, diga: eu estou feliz. O Senhor é maravilhoso. Eu quero que o Senhor fale comigo. A palavra de Deus é bendita. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as escrituras sagradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 20. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículo 20. Queridos, nós sempre temos falado aqui com vocês a respeito de nós darmos valor naquilo que Deus tem concedido a nós. Amém? Quem se lembra que eu já falei isso aqui várias vezes? Vamos dar valor naquilo que o Senhor tem dado a nós. Vamos dar valor na palavra que Ele nos tem entregue. Vamos dar valor para as lideranças que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Vamos dar valor sobre aquilo que tem sido construído para a edificação do corpo de Cristo. Lembram-se disso? Temos então falado, né? Vamos dar valor, porque se eu não dou valor, é porque eu não priorizo e depois eu perco até mesmo aquilo que já me foi dado. Então nós não podemos perder nada. Temos que reter tudo e ampliar a nossa visão e a nossa ação. Amém? E Jesus se deparou com esse problema também. Jesus fez muito milagre em determinadas cidades e pouca gente creu. É, pastor, até Jesus, com Jesus foi assim, até mesmo com o Senhor Jesus. Por quê? Porque as pessoas fecham seus corações e não deixam que a graça de Deus realmente venha transformar, transtornar, mudar o que precisa ser mudado. E resistem. E querem, no fundo, fazer aquilo que der na telha. Então tem gente que gosta assim. Eu gosto quando eu faço o que eu quero da minha vida, do jeito que eu quero. E aí depois, então, eu vou agradecer a Deus, então, pela minha vida e tudo mais, né? Vou no culto, vou nas atividades da igreja e tudo mais, né? Mas quero continuar fazendo tudo do meu jeito. Então não é que a pessoa raciocina com essa frase, entenderam, irmãos? Porque às vezes a gente fala, a pessoa vai no literal, não é?
Não, mas né, eu não vejo ninguém falando com essa frase. Não, não é essa frase, né, mas é a atitude prática. Amém, Jesus? Dá para entender isso? Quando a gente fala aqui com frases, a gente está dando só um exemplo, né, para a gente entender. Mas não quer dizer que todo mundo vai pensar com aquelas palavras. Mas no fundo é isso. Então tem muita gente que gosta disso. Que você diga para ela que ela não precisa realmente mudar em nada. Só agradece a Deus e está tudo certo. Só creia que Deus existe e agradece a Ele então pela sua vida e está tudo certo, e está tudo resolvido. Não está. Para que fique resolvido, é preciso experimentar o Senhor. É preciso ter Ele na sua vida, fazendo diferença, trazendo mudança, trazendo uma realidade nova. E aí você vai fazer conforme Ele quer. Não é fazer conforme um mundaréu de normas que você nunca vai conseguir cumprir, né? Um mundaréu de não isso, não aquilo outro. Não, mas é uma vida conduzida pelo Espírito Santo, que revela a palavra e possibilita que você tenha poder para cumprir essa palavra na prática do dia a dia. Amém? Então Jesus teve esse problema, tá? Ele teve esse problema. Então olha só o que diz Mateus 11:20. Então Jesus começou a denunciar, olha a palavra forte, denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Quantos milagres? A gente tem uma ideia às vezes diferente, né? Porque aonde Jesus passava tinha milagre. Aonde Jesus passava tinha a graça de Deus sendo derramada, não é? Aonde Jesus passava as coisas aconteciam, não é verdade? Mas vejam que diz aqui que aonde ele mais fez milagre, não foi onde mais pessoas creram. Diz assim, porque não tinham se arrependido. O pessoal viu o milagre, nem por isso se arrependeu. Tem gente que diz assim, eu vou crer se eu ver milagre. Mas aqui vejam que teve milagre, e mesmo assim, não creram. Percebem? Esse problema continua acontecendo hoje. Porque as pessoas querem bênção, querem milagre. E eu quero, você quer, amém? Eu quero uma vida de bênção, de milagre, um após o outro, né? É isso que eu quero também, todos nós queremos. Mas esta vida vai acontecer, mas tem que estar, né, conectada diretamente com essa questão aqui, ó, né? Tem que ter arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro, ele leva a mudança. Você já viu gente que se arrepende sempre do que faz de errado, mas nunca muda e volta a fazer tudo igual? Você já viu essa história antes ou não? Né? Você fala, não, mas está sempre a mesma coisa. Depois pede perdão. Sempre se arrepende, né? Não, volta atrás, se arrepende sim, né? Pede 1000 desculpas, 1000 perdões, né? Hoje tem gente que não gosta nem de falar perdão mais, né? Só desculpa. Você me desculpa, você me desculpa, você me desculpa, você me desculpa. Mas o tempo inteiro, né? Começa a ficar chato, não começa? O tempo inteiro se desculpando. Então só erra, então. Só erra o tempo inteiro. Tem que mudar isso. Tem que ganhar uma nova natureza dada em Cristo Jesus. Tem que experimentar um milagre, sim. Mas começa com o grande milagre. O milagre da transformação. O milagre da mudança completa de mente, de vida e de coração. Tá? Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque eles não tinham se arrependido. Então eu vejo, né, nos dias de hoje ser tão difícil às vezes, né, a mudança de vida das pessoas, a falta de arrependimento, de mudança, transformação verdadeira, e aí eu verifico, né, que com Jesus já acontecia dessa maneira. Tá? Vamos para o próximo versículo, vamos ver o que ele vai nos falar aqui, 21. Aí ele começa com os ais. Às vezes você fala ai, às vezes usa outra palavra, né? Mas dá na mesma, né? Aí ele falando, ai de você, Corazim. Corazim é uma cidade, amém? Porque senão a pessoa fala, o que quer dizer Corazim, né? Não, é o nome da cidade, tá? Ai de você, Betsaida. Por quê? Se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, que são cidades portuárias da Palestina,
há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Viram que seriedade aqui? Ele está falando que em Corazim e Betsaida, muito mais milagre aconteceu, muito mais coisa aconteceu. Tiro e Sidom não tiveram a mesma chance que aquelas outras duas cidades mencionadas. E ele fala que se tivesse ocorrido nessas cidades o que ocorreu aqui entre vocês, eles teriam se arrependido. Vocês não estão querendo se arrepender, mas eles teriam se arrependido. E aí, o que ele fala no 22? Olha só. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, quando chegar o julgamento, haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. Tolerância vai ser maior com quem teve menos oportunidade. Deu para entender isso? E isso continua acontecendo conosco. Nas cidades de hoje em dia, nas nossas vidas de hoje em dia. Continua sendo assim. Tá? Recebeu muito, mas não deu crédito. Então olha o perigo. Haverá menos rigor para quem teve menos oportunidade. Então vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos coloca. Porque vem a hora e a hora é já. Glória a Deus, para você realmente receber a palavra. Então, nessa manhã a ministração começa assim, né? Parece que meio dura, mas vocês vão ver daqui a pouco, né? As coisas como vão, né? Se transformando e como é que vão acabando, né? As coisas de Deus. Olha que lindo. Então, ele continua dizendo no 23. Vamos lá. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Em Cafarnaum, Jesus chegou a fazer um posto avançado, tá? Tinha uma casa ali que ele alugou e ele ficava ali com os discípulos, ok? Chegou a ter um ponto fixo em Cafarnaum, ou seja, ficou bastante tempo por ali, naquela região, pregando e realizando maravilhas. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, até o inferno. Que duro, hein, que Jesus está sendo, hein? Está sendo duro ou não? Porque às vezes a gente tem aquela ideia, né? Mas Jesus, ele é tão amoroso, e ele é mesmo. Tão amoroso para nos tirar, né? Do tremedal de lama e nos levar para a glória, aleluia. Não é? E é mesmo. Mas na hora da seriedade, ele é sério. Na hora do compromisso, ele é sério. Tá? E às vezes a gente, né? Faz as coisas como se não tivesse isso, né? Ah, tanto faz, eu vou fazendo aqui de qualquer jeito, tudo tá bom. Não, vamos ter seriedade nas coisas de Deus, né? Vamos fazer conforme a vontade de Deus, conforme diz a palavra. E aí ele diz, se os milagres que em você foram realizados, a mesma coisa que das outras duas cidades, não é? Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, lembra de Sodoma e Gomorra? Foi tudo destruído, não foi? Aí ele disse, olha, sabe o que teria acontecido lá? Ela teria permanecido até hoje. Ainda ia ter essas cidades. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós tivemos, né, aqui eu e a minha esposa, a oportunidade de estarmos nessa região aqui. Então a gente foi aonde era Corazim, aonde era Betsaida, e estivemos aonde, né, é Cafarnaum. E de fato, não sobrou pedra sobre pedra dessas cidades. Elas foram destruídas por terremotos e não foram reconstruídas. Tá? O solo seco, pedra pura, uma secura terrível, tá? A coisa foi de uma tal maneira que nunca mais se reconstruíram essas cidades. Tá? Então é incrível, tá? É incrível que é exatamente aonde elas ficavam, tá? Ficou realmente assim amaldiçoada mesmo aquela terra ali. Fizeram mais nada ali. Aconteceu isso também com Sodoma e Gomorra, né? Mas aqui o nosso foco é outro. Então aqui Cafarnaum também, né? Existe uma parte ali da cidade ali que existe ainda, mas muito pouca, né? É quase tudo ruínas. Ruína, ruína e ruína, tá? Então vejam que foi um lugar que recebeu muito a graça de Deus. Né, foi ofertada a graça de Deus, mas as pessoas não quiseram se... Isso, a palavra é essa. Qual é a palavra? Isso,
arrependimento. As pessoas estão muito achando que arrepender é assim. Ai, desculpa isso que eu te fiz, vai, pisei no teu pé, me desculpa, né? Mas não é isso. O arrependimento que a Bíblia fala não é isso, não é essas desculpinhas, tá? É o arrependimento de tudo que tem sido e feito distante de Deus. E aí você é convencido pelo Espírito Santo de que agora você tem que trilhar um caminho novo. Que agora é hora de mudar, que agora é hora de prosseguir de uma maneira diferente, tá? O verdadeiro arrependimento implica em mudança. Repete comigo, o verdadeiro arrependimento implica em mudança. Vocês entenderam? Esse é o problema. Porque todo cristão, toda igreja, em qualquer lugar do planeta, né, está sempre, né? Ah, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. E é claro que isso precisa ser feito, mas precisa sair da corrente do domínio do pecado, não é? Precisa ter uma mudança de vida primeiro, ok? E aí, se porém você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Não foi proposital, e aí você então vai pedir perdão. Mas você tem uma nova natureza na sua vida, voltada para o Senhor. Tá? Não é voltada para a religião, não é voltada para uma cartilha de teologia, tá? É voltada para o Senhor, amém? Tá? É experiência com Deus, tá? Experiência com Deus. Todas as coisas depois são válidas, cada um tem as suas práticas, né, devocionais, né, cada um faz de um jeito, não é? Existem as cartilhas teológicas, né, tem as posições doutrinárias que às vezes são diferentes de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, de um ministério para outro, mas o que importa realmente para Deus não é nada disso, é você experimentar a pessoa de Jesus e ter mudança de mente, mudança de vida, mudança de natureza, ser uma nova criatura, aleluia, tá? É isso que importa, irmãos, amém? E a gente às vezes fica discutindo o que não interessa, tá? Se essa cadeira está bonita, se não está bonita, se o irmão, né, chegou, não chegou, se aconteceu isso, não aconteceu aquilo, né? Mas na verdade o que importa é a experiência real com Cristo. Porque todas as coisas vão decorrer daí. Aí o restante tudo vai bem, vai dando certo, vai acontecendo, com dificuldades sim, né? Com problemas sim que vão surgindo, vai continuar tendo, mas juntos vamos vencer, porque Jesus venceu e disse que nós venceríamos também. Aleluia, tá bom? Então a diferença, né, é essa, tá? E aí você não se sente escravo de nada, você se sente liberdade. Louvo e adoro com liberdade, sirvo a Deus com liberdade, tá? Não tem ninguém me forçando não. Tem ninguém me forçando não, mas eu com liberdade, né, eu tenho prazer na lei do Senhor, na sua palavra, e fazer conforme Deus tem ensinado na sua palavra, e vou sendo conduzido pelo Espírito Santo, amém? Tá? Então é isso, tá? 23, então nós lemos, vamos para o 24. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Então vai dar um desconto maior para Sodoma do que para Cafarnaum. E olha que em Cafarnaum era um posto avançado de Jesus ali com seus discípulos. Está vendo só? Tem que crer de verdade. São José dos Campos, uma cidade que é considerada até bastante evangelizada, não é? Com muitas igrejas, muitos ministérios. Mas a questão não é quantos membros as igrejas têm. Precisa ver quantos realmente experimentaram Jesus. Porque muita gente experimentou só religião. Só religião, ok? Ah, mas me batizei. Então, mas você pode batizar, né? E não ter realmente experimentado. O batismo quer dizer o quê? Estou realmente, né, declarando que eu sou uma nova criatura, amém? Tá? Estou mudando realmente de reino, não é? Mas tem gente que passa pelo batismo, mas não mudou nada. Depois você olha a vida dela, está a mesma coisa. Já viram isso? Batizou, que bênção. Aí você vai ver a vida dela, nossa, mas está a mesma coisa. Já viram isso? Daqui a pouco some, mas sumiu. Né? Sumiu, o que aconteceu? Né? Mas não tinha crido em Jesus, não estava feliz, né? Com a nova vida em Cristo. Né? Aí até sumiu, ninguém mais soube. Não é? Foram atrás e não ficaram sabendo. Então, queridos, não é isso que garante.
mas o que garante é a verdadeira experiência com Cristo. E aí tudo que eu fizer vai fazer total sentido, tá? Então nós temos, né, que tomar cuidado, né? Que tomar cuidado com todas essas coisas. Vamos caminhar ainda aqui em Mateus, vamos mais para frente aqui, vamos para o capítulo 25 de Mateus. Não, eu vou para o 24. Mudei aqui. Em vez do 25, nós vamos ler no 24. Mateus 24, tudo bem? Vou falar agora o versículo 3. 24, 3. Antecipar um pouquinho aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Mateus 24, 3. Os discípulos estavam recebendo de Jesus informações a respeito do fim dos tempos. Quando as coisas neste mundo terminariam e os sinais que viriam, demonstrando que realmente chegou ou está chegando o fim. Então diz assim o verso 3. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, é ou não é? Você já não fez essa pergunta? Quem aqui nunca fez essa pergunta aqui? Quando será que vai terminar tudo, né? Quando será que Jesus volta? Quando será que vai ser realmente o fim? Quem já perguntou isso aí? Fala assim, eu já perguntei. Todo mundo já perguntou. A Bíblia responde isso? Não, não dá data nenhuma, tá? Ah, mas já tentaram, né, fazer um monte de cálculos, né? Descobrir as datas, as 70 semanas de Daniel, né? Toda aquela história e tal. Mas nunca se chega numa data definitiva. Né? Tem muitas opiniões, muitas correntes, não é? E todo mundo que fixou data, o que aconteceu com ele? Errou, porque chegou a data e não aconteceu nada. Tá? Foi assim com todas as vezes, tá? E muitas vezes já marcaram data, tá bom? Muitas vezes já. Qual foi a última data que estava marcada? 2012. Que aí disseram que estava de acordo com o calendário maia antigo, e que aí seria 2012, né? O fim de tudo. Aí depois, como deu errado, aí falaram, não era o fim de tudo, era o início de uma nova era. Tenha santa paciência, né? Errou mesmo, né? Porque Deus não deixou esse cálculo pronto. Porque quando o Filho do Homem vier, virá como um ladrão. De repente. Se você sabe que o ladrão vem, o que você faz? Você já se prepara antes. Quando ele vier, né, já vai ser preso. Não é assim? Ladrão não avisa quando que ele vai vir. E se ele vê que tem algum problema também, ele desiste. Fala, opa, não vai dar não, ali não vai dar não. Eu já vi que está difícil ali. Vou escolher outro lugar que esteja mais fácil. Tá? Então, não tem marcação de data, mas há uma curiosidade natural nossa, né, de querer saber a data. Mas é ruim saber a data. Porque se você sabe a data, né, fica uma coisa estranha, né? Uma coisa estranha, fica aquele desespero, né? Porque vai ser aquele dia, não vai ser, e como é que vai ser? Então, isso não foi revelado. Mas, vamos lá. Verso 4, continuando aqui. Jesus respondeu, tenham o cuidado de que ninguém os engane. Para variar, Jesus, quando vai dar a resposta, não dá aquela resposta que todo mundo queria. Não é? Ele dá a resposta necessária para cada um de nós, amém?
Você já orou sobre alguma coisa e a resposta que veio não é a que você queria? Já aconteceu isso com você? Se aconteceu, levanta sua mão para mim ver aqui. Já aconteceu? Não era o que você queria, mas era o que Deus queria. E Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Amém? Sempre tem o melhor. Mas olha, tenha cuidado, tá? Que ninguém engane vocês, ok? Vou repetir aqui o que a Bíblia diz, que ninguém engane. Ó, toma cuidado. Verso 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Continua. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Já temos presenciado isso? Já? Muito, não é? Está aumentando, não está? Cada vez mais, cada vez mais. Próximo versículo. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Vocês têm visto isso? Tem acontecido ou não? Aham. Versículo 8. Tudo isso será o princípio das dores. Porque o período que antecede a volta de Jesus, né, é um período de dores. Sabiam disso? Depois das dores de um parto, o que acontece? Vem a alegria da criança que nasceu, não é? Então, a princípio, dói para burro, não é? A mulher é que sabe, não é o quanto dói, não é? Então, dói muito, dói demais. Dói demais, né? Uma dor que não dá para explicar, né? É muito forte. Mas depois, então, vem a alegria, não é? Depois a mãe até esquece da dor que ela teve, né? Por causa da criança, né? Depois ela até esquece, ela conta assim, dando risada depois. Depois, né? Depois, na hora, não tem nada de engraçado, né? Não tem nada de engraçado. Mas depois sim, né? Depois dá o alívio, né? Dá alegria, não é? Então, a volta de Jesus é motivo de alegria para nós, não é? Porque ele vem buscar a igreja, ele vai estabelecer o reino dele definitivamente na face da terra, né? Então, é alegria, não é? Mas antes dessa alegria completa, tem dores. E nós já estamos vivenciando esse período de dores. O mundo está ficando cada vez mais estranho. Né? Tem hora que você não consegue entender mais as coisas, né? Você não estou entendendo mais. Né? Porque sempre A mais B foi AB, agora A mais B é ABC. Né? Você fala assim, não consigo entender. Né? O que acontece? O que acontece? O que tá, né? As coisas estão assim muito estranhas, não é? Mas tudo isso faz parte daquilo que a Escritura declarou que aconteceria. 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então quem é fiel ao Senhor como deve ser, não adianta que não vai ser entendido mesmo, tá? E pode vir perseguição e muitos não vão realmente gostar, tá? Não quero saber disso, não gosto disso, não quero mais nem saber de você. Você com essas coisas aí. Estamos sujeitos a tudo isso. Isso aqui já começou, claro, a acontecer desde lá, os tempos, né, do início da igreja cristã, ok? Mas a gente vê que isso vai se acentuando de novo nos dias de hoje. Então, às vezes, a gente não aproveita a liberdade que ainda temos, né, para recepcionar a graça do Senhor. Por muitos países já não tem mais essa liberdade há muito tempo, né, e outros, né, mal conseguiram ter. E às vezes o pouco que tiveram já não tem mais. E pode ser morto e cortado a sua cabeça, né, se você disser que você é de Jesus. Você é de Jesus? Sou. Então, vou cortar a sua cabeça agora. Isso tem acontecido muito no mundo. Sabiam disso? Igrejas sendo queimadas. Ah, mas isso não é muito noticiado, né? Não é uma notícia rápida, não é? Noticiazinha assim rápida, não é? Quiser saber mesmo, tem que ir lá naqueles sites mesmo
das pessoas que são perseguidas, né? E que transmitem as notícias, não é? Aí lá você fica sabendo, né? Mas isso não interessa para a grande imprensa do mundo, tá? Eles não estão preocupados com isso daí. Então eles dão uma noticinha aqui, aconteceu aqui e tal, né? Pá, mas uma noticinha rápida, que não interessa, tá? Não interessa. Mas tem muita gente sendo perseguida, ok? Muita gente. E tem perseguição que é direta. E tem a perseguição velada. Aquela que ninguém diz que é perseguição, mas ela vai, né? Acontecendo, certo? E você não vai podendo fazer nem falar certas coisas mais, né? Senão você pode ser enquadrado como um criminoso. Então, tem tudo isso. Então, temos que, né? Prestar atenção nos sinais que estão acontecendo, né? Continuando aí, então, verso 10. Não, 9, né? 9. 9 já foi? Ah, já foi. Desculpa, gente. 10, então. Nesse tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. O que Jesus está dizendo aqui? Que muitos vão abandoná-lo. Tem gente que não vai permanecer, não vai perseverar. Por isso que é sério o que eu estou falando nesta manhã com os irmãos. Vamos perseverar em Cristo. Vamos manter nossa firmeza, nossa alegria. Não importa o que aconteça, vamos permanecer firmes, proclamando as verdades do Evangelho. Amém? Tá? Agora está todo mundo quietinho, né? Estamos pensando aqui, né? Dores, princípio das dores, final dos tempos, né? Olha só, né? Dá aquela coisa, né? Mas o Senhor tem bálsamo para nós, aleluia. Então muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Vocês acham que isso acontece hoje em dia? Bastante? Tem muita gente, falso profeta, tá falando barbaridades, tá? Desvirtuando. E tem aquele que desvirtua de uma maneira mais rasgada, mas tem também o que desvirtua de maneira sutil. Tá bom? Vai falando de uma maneira que você acha, nossa, que maravilha. Vou seguir agora esse pregador aqui. Eu gosto do que ele fala, e tudo que ele fala você acha que é verdade. E você não vai conferir na Escritura, você não ora ao Espírito Santo, aí você acredita em tudo que você gostou do jeito dele, então você acha que ele é bom e você vai seguindo ele. Jesus advertiu que ninguém vos engane. Cuidado. Amém, Jesus? Falo isso para vocês aqui repetindo a Escritura, tá? Que ninguém engane nenhum de nós. Tá bom? Como é que eu faço para não ser enganado, pastor? É estar cheio do Espírito. Estudando, meditando na palavra, orando a Deus, consultando a Deus, ok? E tudo que você ouvir, discernir. Opa, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui serve ou não serve? Tá? Porque muita coisa não serve. Tá? Então tomem cuidado mesmo, tá? Para ver se tem coerência. Se tem coerência. Se tem coerência, vai ter pregação voltada para mudança de vida. Se só falar de bênção, recebe a bênção, tenha fé, recebe a bênção, tenha fé, recebe a bênção. Só isso. Tenha fé e recebe a bênção. Tenha fé e resolva o seu problema financeiro. Tenha fé e receba a cura. Tudo isso nós proclamamos também, mas juntamente com um evangelho verdadeiro que transforma as vidas. Amém? E aí nós cremos em todas as coisas que vêm, tá? Juntamente com essa mudança. Amém? Então cremos em prosperidade financeira, cura divina, tá? Bênçãos de Deus em todos os sentidos, tá? Tudo isso está à nossa disposição. Mas numa vida coerente, de acordo com o padrão de Deus, uma vida realmente transformada, onde Ele muda a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar e a minha maneira de agir. Tá? É isso, tá bom? Então, se você se enche do Espírito constantemente, você vai saber discernir. Você fala, opa, isso aqui não serve para mim não quero mais ouvir esse pregador aqui não. Chega disso aqui, tá? Chega disso aqui, vou à palavra de Deus, tá bom? Então o discernimento vai dar, é aí. Né? Não é como alguns fazem, então vocês estão proibidos de olhar isso, de ver aquilo, né? De examinar aquilo. Não, ninguém está proibido de nada. Tem que ter liberdade,
Mas vamos, né, fazer da maneira certa. Amém, Jesus? Tá? Você vai reter aquilo que é bom, porque aquilo que é bom tem fundamento nas Escrituras. Aquilo que é bom realmente vem de um Deus que é coerente, que te dá tudo, mas quer que você realmente o siga e realmente com o coração transformado. Amém? Tá? Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Tá? Verso 12. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu tenho visto isso no mundo de hoje de uma maneira muito forte. Vocês têm percebido isso? Está tudo muito formal, as pessoas não estão se importando com a outra, sabe? Tudo assim, muito de qualquer jeito, sabe? Então, tanto faz, as pessoas virando números, porque é só um número. Você trabalha em algo, vai atender 10 pessoas aí, né? Atende, mas atende com uma má vontade incrível, né? Então a pessoa senta ali e tá, né? Qual que é o seu problema? Entendeu? A pessoa, se eu soubesse qual era o meu problema, eu não tinha nem vindo aqui. Né? Eu vim aqui para dizer o que aconteceu, para que me digam qual é o meu problema. Né? Então você já tem que saber antes mesmo, né? Então é difícil, mas é muita falta de amor, falta de cuidado, sabe? As pessoas desmancham os compromissos que elas têm, né? Mandando uma mensagem de WhatsApp, entendeu? Dizendo, olha, agora acabou, tá? Obrigado aí por tudo, tchau. Virou isso, não virou? Não é assim. Tem que sentar, tem que conversar, tem que ser olho no olho, não é? Tem que acertar as coisas. Quanta coisa não se acerta mais hoje em dia? No máximo, mensaginha de WhatsApp, não é? E fica por isso mesmo. É ou não é? Não pode ser assim. Ah, então o pastor está dizendo que não é para usar o WhatsApp? Eu não, eu uso também direto, eu preciso usar também. Falei isso não. Mas usar da maneira correta, tá? E coisa séria você não vai resolver, né? Por simples mensaginha, ok? Não importa o que seja, tá? Mas resolve com a pessoa mesmo, tá? Resolve com a pessoa, fala com ela. Fala com ela. Hoje mandar mensagem virou uma maneira também que eu não preciso encarar a pessoa também, né? Tudo bem que às vezes a pessoa não podia atender, ela lê a mensagem, depois ela responde, né? Tudo certo. Mas virou também uma maneira que eu mando, aí ela responde daí a 3 horas. Aí eu vejo a resposta, aí eu vejo bem o que ela escreveu, aí eu pego e respondo em cima. Né? Aí leva 2 dias para você concluir uma conversa que seria de 1 minuto. Tá? Leva 2 dias. E ainda, conforme a interpretação que for dada para as palavras escritas, vai dar problema. Olha o que disse aqui, ó, me ofendeu. Me ofendeu, não vou nem responder mais. Me ofendeu aqui, ó. Mas por que você sumiu? Ah, porque eu fui ofendido aqui, ó, tá aqui a ofensa aqui, né? Então, coisas assim, a pessoa interpreta errado, porque ela não escutou o tom da conversa. E o tom indica muito, tá? Você pode falar, querido, eu te amo demais, de coração, não é? Mas você pode também escrever, né? Falar assim, né? Eu estou com raiva da pessoa assim, né? Eu te amo demais. Bota o sinal ali, mas de repente você não sabe se eu estou falando aquilo só por falar. Você não está escutando o tom da minha voz, não é? Então precisa ter mais tete a tete. As pessoas precisam voltar, né? A ter coragem de conversar. A pessoa, não, eu vou mandar mensagem porque eu nem quero discutir com a pessoa. Não, não é para isso que você manda. Você manda mensagem para ficar mais prático, um negócio que pode ser mais rápido, ok? Mas não para não falar com a pessoa. Mas virou isso. Não, que eu faço assim, porque aí depois, conforme o caso, eu nem respondo. Tá bom? E quanta gente eu tenho visto que tem se equivocado com isso. Interpreta errado porque não sabe o tom da palavra. E acha que está sendo ofendido e ninguém ofendeu coisa nenhuma. E ela entendeu errado. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Então se isso acontece no dia a dia nosso, isso acontece com as mensagens que são trazidas por tantos e tantos aí, tá? Tomem cuidado, vê se está certo. Confere com a Escritura Sagrada. Esteja cheio do Espírito Santo, amém? Mas a gente vê, né, muita falta de amor nas coisas, né? Falta de respeito,
né? Tudo pode ser de qualquer jeito, está tudo bem, né? Então, jovem que às vezes chamam de mais idade, esse velho aí, ele esqueceu que ele vai ficar velho também, não é? E diz que na medida que você medir, você será medido. A Escritura fala isso. À medida com que você julga, você vai ser julgado. À medida com que você mede, você vai ser medido também. Jesus já ensinou tudo isso no Sermão do Monte. Tá? Então o pessoal fala, né? E falam mesmo. Ah, esse daí está ultrapassado. Está ultrapassado já. Entendeu? Ao invés de aproveitar a experiência que aquela pessoa tem, né? Fala que ela está ultrapassada. E às vezes ele está tão enganado, aquela pessoa que ele chama de ultrapassada está, ó, muito na frente e ele não percebe. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. E os de mais idade, aproveitar, né, a força, né, do mais jovem, aquilo que o mais jovem, né, consegue fazer melhor. Ok? Porque vai trazer tudo isso, né, também para enriquecer, é ou não é? Então como é que é a nossa maneira de pensar aqui? Conectando gerações, não é? Onde o mais novo respeita o mais velho e o mais velho também, né? Da mesma forma, né? Considera bastante o mais novo. Assim é bom, não é? Não é? Cada um na sua esfera, cada um na sua experiência, não é? Cada um na sua graça. Não é gostoso isso? Né? É maravilhoso, não é? Então, é desse jeito. Eu lembro nos meus tempos de escola, né, já era assim, hoje deve estar bem pior, né? Eu lembro que entrava um professor assim que o pessoal não gostava muito da aparência, assim, né? O pessoal esculhambava na cara, assim, sabe? Falava, ih, oxe, olha ali, né? Olha ali, tal, entendeu? Tive uma professora que desistiu de dar aula porque ela era muito alta, muito altona, assim, gigantona, assim, sabe? Parecia jogadora de basquete. Né? Aí o pessoal, olha aí, gente, vamos ter aula com o gigante branco. E ela escutou. E ela era nova ainda, né? Estava começando a carreira como substituta. Entendeu? Ela ficou tão triste de ouvir isso, não tinha ainda, né, uma força emocional, né, para isso, que com o tempo vai tendo, né? Mas ela não tinha ainda. Aí ela chegou lá, não quero mais dar aula aqui nessa classe aqui. Mas por quê? Não, porque eles me chamaram de gigante branco. Hoje, acho que seria pior a palavra, né? Então, na época, ainda era mais ameno, né? Desse jeito, né? Você vê, né? E o pessoal na cara dura, uma professora que ninguém gostava ia dar aula de novo. Aí todo mundo, ih! Mas todo mundo junto. Na cara da mulher, entendeu? A mulher abaixou a nota de todo mundo o ano inteiro. Porque ela falou essa classe aqui outra vez, eu tenho raiva dessa classe também aqui. Aí você tirava uma nota, ela dava abaixo da nota que você tirou. Fazia isso com todo mundo. É duro, né? Entendeu? Então fica assim, né? Uma coisa horrível quando é para ter um bom relacionamento entre todos, não é? Mas a Escritura falou que o amor de muitos esfriaria. E mesmo dentro das igrejas, né? A gente ouve muito o pessoal reclamar isso, né? Que as pessoas estão se importando pouco com o outro, né? Não estão nem aí com o outro. Vocês já escutaram essa reclamação? Muitos escutaram, muitos vivenciaram, não é? Né? Mas que ninguém está nem aí, né? Entra, sai, está tudo certo, né? No máximo um cumprimentozinho evangélico e pronto. Só isso. Não está interessado em você, não está interessado na sua vida, né? Sabe? Então se é só um número, né? Não pode ser assim. Não pode. Mas então o amor de muitos realmente esfriará, né? Está esfriando, mas nós temos que ir contra essa maré. Nós temos que mostrar que existe o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor ao próximo que decorre daí. E assim nós devemos agir, amém? Você está disposto a isso? Então diga, eu estou disposto. Maravilha, maravilha. Em nome de Jesus. Próximo versículo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Você vai perseverar até o fim? Glória a Deus, tá? Será salvo. Esse sim, essa é a garantia que Cristo dá. E para aqueles que Cristo dá essa garantia, vamos agora lá para Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Vamos lá para Apocalipse.
porque eu vou encerrar essa ministração, né, com uma coisa muito boa. Apocalipse 21, 1. Apocalipse 21, 1. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, vai participar disso aqui, ó. Então, vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Versículo 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Olha aí, ó, olha, viver junto. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Você já pensou isso, ó? Vida eterna com Deus, vivendo com Ele em comunhão íntima, completa e total com Ele, por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus. E agora o 4, para nos consolar de vez. Quantos sofrimentos talvez você já tenha passado nesta vida, não é? Quantas vezes você já chorou, quantas vezes você já lamentou. Mas olha só, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição. Já pensou não ter mais aflição? Nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aleluia! Ai, ai, ai. Versículo 5 para encerrar. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, ó, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o prêmio. É a alegria final. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé agora neste momento. Vamos celebrar. Vai falando aí, glória a Deus, Senhor, por essa palavra. Aleluia. E agora que eu vou tomar água. Aleluia. E aí, como é que está a sua vida espiritual? Tá indo bem? É para ir melhor ainda. Não está tão bem, vai ficar bem. Experimentou Jesus? Experimentei. Não experimentou ainda? Ainda não, mas vai experimentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a sua expectativa nesta manhã? De novo eu pergunto, não é? Perseverar até o final. Ganhar o prêmio. Ter uma vida realmente com Deus. Você vai começar agora então a declarar para o Senhor. Declarar aquilo que você teve hoje de confirmação da palavra no seu coração, na sua vida. E vai declarar esta palavra para você. Que você vai estar atento, vai discernir, vai prestar atenção, vai fazer conforme o Senhor tem ensinado, vai entregar tudo para Ele. Ainda não sei direito isso não, pastor. Entrega tudo para Ele. Fala para Ele o que você não entende, o que você não compreende. Derrama tudo no altar, amém, Jesus? Derrama tudo no altar. Porque o Senhor vai continuar realizando grandes milagres, mas que não sejamos pessoas, nem a cidade, né? Que daquele dia, né? Olha, vou ter mais
o juízo vai ser menor para aquela outra cidade ali, ó, que não teve tudo isso. Mas São José teve demais, então São José devia ter sido muito mais agradecido a Deus. Que nós não ouçamos isso, não é? Mas que cada um de nós possa ter a plena certeza da vida de Deus, amém? Começa a orar então neste momento. Começa a orar a Deus, vai tomando posse dessa palavra. Vai tomando posse dessa palavra. Vai deixando que ela seja espírito e vida em você. Vai tomando posse dessa palavra. Vai tomando posse dessa palavra. Que ela seja espírito e vida em você. Vai tomando posse. Vai fazendo isso agora. Vai fazendo isso agora em nome de Jesus. Oh, Pai amado, vai fortalecendo cada vida aqui, Pai. Que haja uma entrega completa, Senhor, para Ti. Que haja, Senhor, uma vida realmente debaixo, Pai, da Tua direção. Oh, Pai amado, venha estar conduzindo em triunfo todas as coisas, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, cumpre o Teu propósito aqui, Pai. Oh, Senhor. Oh, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você quer entregar sua vida para Jesus, oh, entrega agora. Diga, Senhor, eu quero experimentar o verdadeiro arrependimento. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Realiza isso, Senhor. Oh, Pai amado. Oh, Senhor Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus. Cumpre o Teu propósito. Aquele que começou boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Senhor. E que tenhamos expressão de amor verdadeiro, Pai. Não sejamos aqueles nos quais o amor se esfria, mas nos quais o amor se esquenta, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai amado. Oh, Pai. Realiza essa obra, Pai, completa em nossas vidas. E nos dá a alegria da Tua salvação completa, da Tua santificação completa. Oh, Pai amado, e nos conduz em triunfo, Pai, em direção aos novos céus e à nova terra, Pai, que desde agora já começamos a experimentar. Em nome de Jesus, assim oramos, assim declaramos e tomamos posse dessa palavra desta manhã. Amém, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Recebe essa palavra no teu coração. Aleluia! Glória a Deus.